conversado nas últimas semanas sobre alguns tópicos, algumas tomadas de decisões, algumas resoluções a respeito de vários assuntos. De vários assuntos. Tomara que você já tenha tomado decisões sobre andar com Deus. Lembra disso? Priorizar tempo com Deus, andar com Deus. Falamos sobre valorizar a família. Falamos até da questão da alimentação. Cuidar da saúde. Não comer demais, nem também comer de menos. Vida cristã saudável. Tá certo? Cuidar do corpo, que é morada do Espírito de Deus. Na última semana falamos sobre investimentos. Investimentos, não apenas na terra, mas muito mais do que na terra, investir no céu. Não acumuleis para vocês aqui na terra, mas acumule no céu. Aprendemos sobre isso. E hoje, a proposta que nós já falamos de manhã, que é essa aqui. Eu resoluções, ser mais prudente. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem esteve de manhã e você retornou? Para eu ter uma ideia aqui. Mantenha, por favor, só para eu contar aqui, um pouquinho de paciência. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pessoas, 18. Nós temos aqui 18 pessoas que estavam de manhã e vocês retornaram. Em primeiro lugar, parabéns. Tá certo? Em primeiro lugar, parabéns. Dessa quantidade de gente, 18 que vieram e estão retornando à noite. De uma certa maneira, nós temos preparado a igreja para termos 2 cultos iguais. Você sabe, você que tem vindo aqui, são as mesmas músicas que cantamos de manhã, os mesmos avisos e os mesmos textos bíblicos. Você sabe disso, não é? O que mudava era o pregador. Era o mesmo texto bíblico de manhã, é o mesmo texto bíblico à noite. Talvez você pergunte por que nós estamos tendo cultos iguais. Em primeiro lugar, nós queremos ter uma igreja só. Se a gente ensinar de manhã sobre vida cristã, ensinar à noite sobre Apocalipse, uma série diferente, nós vamos ter 2 dietas, vamos ter 2 igrejas. A gente quer a mesma dieta, tá certo? Tem muita gente, você viu a quantidade de gente que só vem à noite aqui? Então, precisamos dar o mesmo alimento. Então, essa é uma das razões. Agora, pode ser que você fale assim, mas eu queria fazer uma coisa diferente à noite. Nós temos alguns trabalhos para você. Algumas atividades que você poderia nos ajudar. Eu posso enumerar aqui algumas, como nós precisamos sempre de gente no infantil. Nós temos muitos visitantes à noite. E gostaríamos muito que as pessoas nos ajudassem na recepção, no conversar, no conhecer gente nova. Quantos de vocês têm vindo aqui no último ano? Um ano para cá, você começou a frequentar essa igreja aqui. No último ano, quantos? Só levanta a sua mão. No último ano, você tem vindo aqui à nossa igreja. Então, tem várias pessoas aí, não é? Nós precisamos conhecer essas pessoas, tá certo? Precisamos de voluntários para isso. Outra coisa, nós não temos mais um pastor, nós éramos em 3. Nós éramos em 3 pastores. Raciocine comigo. Se um pastor vai pregar de manhã e à noite a mesma mensagem, a gente tem um pastor trabalhando só no ensino durante a semana e o outro pode estar focado em outras atividades. Isso nos ajuda, porque ficou bem pesado depois que o pastor André saiu sobre nós pastores. Então, essa é uma maneira de nos ajudar também. Então, eu peço sua paciência. Agradeço você que retorna, porque, na verdade, você está ouvindo 2 vezes. Também é um reforço. Não é verdade? Então, a gente ore por nós. E vamos para frente. E vamos orar. Tem gente que não vem na igreja nem de manhã nem de noite. Você tem o privilégio de vir 2 vezes. Tá certo? Então, vamos orar a Deus para encher, para povoar nossos bancos. A Rita mesmo fala para mim, pastor, eu estou orando para chegar mais gente nessa igreja. Obrigado, Rita, pelas suas orações. Então, vamos continuar. Gente, o que nós vamos falar mesmo? Eu resolvo ser mais prudente. Aliás, ser mais prudente já é um desafio, porque ser prudente é uma coisa. Ser mais prudente é outra coisa. Entendeu?
a gente tem que sair da imprudência para a prudência e para mais prudente. Crescer na capacidade de tomar decisões desde pequenino, tomar boas decisões na vida para ser um menino que quando chegar lá na 70, 80 anos vai falar assim, eu andei com Deus e eu tenho o prazer, quando eu olho para o passado, eu tenho contentamento, como diz Eclesiastes 12, versículo 1, aprendi, né? Ele tem contentamento com a vida. Muito bem. Viver é muito perigoso. Foi o Guimarães Rosa que falou isso. Viver é extremamente perigoso e acaba terminando em morte. Grande Guimarães, que foi médico, diplomata, foi escritor e cai até no vestibular, questões do livro dele, Sagarana. E ele falou isso, viver é extremamente perigoso. Uma outra pessoa já disse assim, viver é prejudicial à saúde. É verdade ou não? Nós não temos controle sobre certas situações. Fogem, escapam ao nosso domínio. Acidentes, a febre amarela. Mesmo tomando a vacina, vai que... E não é só febre amarela, é chikungunya, é dengue, câncer, mordida de cachorro louco. Não acontece mais. São situações que nós não temos domínio sobre elas. Perdas, assaltos, acidentes. Então, essa questão de ser prudente é muito importante para nós. E nós temos a responsabilidade de fazer escolhas. Pensar, todas essas resoluções nos levam a pensar antes de agir. Tem a ver com prudência, essa situação. Não é deixar a vida me levar, não é let it be, né, a música dos Beatles, deixa estar, deixa fluir, fique de boa, não é assim. A vida é mais, não é tão simples assim. Então, olha aqui, esse texto que nós vamos ver agora. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. Provérbios 14, versículo 8. Na outra tradução, na NVI, fala que o homem prudente discerne, ele usa o discernimento para avaliar a sua conduta. E aqui está em outra versão, NVT, essa versão é uma nova tradução. Os prudentes sabem para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. Olha esse outro texto. Dize a sabedoria. Então você pode conversar com a sabedoria. Ele está falando de uma linguagem simbólica, não é? Tu és minha irmã. Bom seria, não é? Tu és minha irmã, sabedoria. E a prudência chama tua parenta. É que Provérbios usa como sinônimos. Prudência, sabedoria, às vezes aparece como entendimento. Outra palavra, sensatez. Então, quando a gente está falando de prudência, a gente está falando da mesma coisa que sabedoria, que sensatez, que entendimento. Estão comigo? Se eu falar outra palavra como sabedoria, como sensatez, como entendimento, eu estou falando a mesma coisa que prudência? Tá certo? Continuando aqui, estou pegando provérbios, tá? Provérbios. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Estão tão ligadinhas, não é? Moram juntas. É uma linguagem figurada para a gente entender que está falando da mesma coisa. Sabedoria e prudência. Olha só. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. E mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Em outras palavras, a sabedoria é incomparável. E está no mesmo patamar que a prudência. São os materiais mais caros, não são? A prata e o ouro. Agora, a questão é que nós achamos que uma carreira bem-sucedida,
que ter títulos, nós achamos que ter uma boa faculdade, nós achamos que ser um bom empreendedor é o que faz completar a vida da pessoa. Nada contra isso. Nada contra isso. Mas tem gente que passa a vida estudando, se profissionalizando. Ele tem 10 diplomas na parede do seu gabinete, 10 conclusões de cursos de pós-graduação, de mestrado, PhD. Mas isso não significa que a pessoa tem sabedoria, porque nós não podemos confundir o conhecimento intelectual com sabedoria. Tem muita gente que é muito incrível, profissionalmente falando, um baita profissional, mas ele não tem sabedoria. Ele buscou mais as outras coisas, a prata e o ouro, do que a sabedoria. E tem pais que pensam no filho somente de maneira profissional, do filho se preparar para o futuro, profissionalmente, ganhar dinheiro, ter uma carreira bem-sucedida, mas esquece de que adianta conquistar, e não ter capacidade de tomar boas decisões, de ser prudente. É como um louco que se torna milionário, compra um avião, um belo avião aí, desses últimos modelos aí. Ele conseguiu comprar aquele avião, mas ele é louco. Ele é um piloto que vai guiar aquele avião e chama você para entrar no avião dele e fala, vamos dar uma volta aí de graça, vamos andar pelo mundo, mas ele é doido. Não tem firmeza, e você vai embarcar nessa? Tem muita gente que correu atrás de ser bem-sucedido, mas tem um casamento detonado, não é um bom líder, as pessoas não gostam dessa pessoa, por mais competente que ela seja, mas não tem sabedoria, não sabe lidar com as pessoas, não sabe lidar com a própria família, porque falta prudência, falta o que para ela? Sabedoria. Então, se a gente precisa investir a vida na sabedoria, não importa se você tem muita ou pouca instrução, não importa se você é criança ou adulto. Tá certo? A sabedoria é a coisa principal. Provérbio fala isso. A sabedoria é a coisa principal. Tá certo? E esse livro de Provérbios está preparando o jovem para a vida. Está preparando o inexperiente para que ele ganhe sabedoria. Então, o conceito de sabedoria. Eu já falei que essa palavra prudência é sinônima de sabedoria, de entendimento, de discernimento, de sensatez. Provérbio fala muito do jovem inexperiente, do simples. Tem pessoas que não aprendem por observação. Elas dão cabeçada para aprender. Você já deve conhecer gente assim. O que o provérbio está falando para nós é que existem maneiras de nós aprendermos só por observar e assimilar. Você vê a cabeçada que o outro dá, aí você fala, eu não vou bater a cabeça igual o fulano tal. Mas tem gente que é tão simples, e às vezes, mesmo dando cabeçada, ele não aprende. Tem um provérbio que fala assim, você dá 100 açoites no tolo, ele não aprende. Você dá uma palavra para um sábio, ele se endireita. Tem gente que leva 100 chicotadas na vida, mas ele é tolo. E às vezes ele é o Maria vai com as outras. Tem pessoas fracas de capacidade de fazer decisões. Maria vai com as outras. Provérbios fala muito sobre isso. Ele é arrastado pela mulher imoral. Ele é arrastado pelas dívidas. Ele é precipitado no falar. Ele não pensa antes de agir. Quando vai, o estrago está feito. Bom quando uma pessoa assim casa com uma mulher ajuizada, ele dá valor para a opinião da esposa, não é? Ou o contrário também, né? Tem muita mulher louca e o marido é ajuizado. Às vezes a gente só manda chumbo dos maridos, então eu tenho que defender minha categoria para poder a gente ficar bem na fita também. Então, vamos tomar boas decisões em 2018? Está com disposição para ser sábio? Prudência?
Sem sabedoria, nós vamos estar, talvez, envolvidos em encrencas, perder a saúde, perder dinheiro. Olha como esse assunto é importante. Ao ouvir aqui sobre sabedoria, pode nos ajudar a ter um ano leve, sem tomar prejuízo financeiro, sem drenar a saúde, estressado, da cabeçada. Então, vamos fazer bom uso desse tempo muito precioso nosso aqui. Como obter a sabedoria, a prudência e como viver bem? Leia o livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito para caçadores de sabedoria. Tá certo? Não caçadores de caras e bocas no Instagram, não caçadores de bebidas, não caçadores de Pokémon, caçadores de quê? Sabedoria. E Deus dá a sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5, o que é que fala lá? Se você sente necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de maneira liberalmente, e a ninguém ele impropera, a ninguém ele impede. Quem quiser, ele dá a sabedoria. Só que ele fala assim, essa sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é cheia de misericórdia e cheia de bons frutos. Ela dá bom resultado. Então, primeiro precisamos pedir para Deus. Mas o livro de Provérbios e toda a Bíblia nos ajuda a ter a sabedoria prática, no dia a dia. Lidar com dinheiro, consumismo, bons negócios, fala contra a preguiça, fala contra o homem trambolho, a mulher que assedia o homem. Tudo isso ele nos ajuda a andar. De uma certa maneira, o mundo parece um campo minado. Sabe, um campo minado, a gente vê naqueles países lá, se você pisar errado, você pode tropeçar. Provérbios capítulo 5:15 vai falar assim, 5:17, vede prudentemente como andais, não como tolo, mas como sábios, provando o que é agradável ao Senhor. Quando eu vejo esse versículo, eu fico pensando num gato andando num muro cheio de caco de vidro. Toda vez que eu leio esse versículo, entendeu a mensagem? Imagine um gato andando em cima de um muro cheio de caco de vidros. Vede prudentemente como andais, não como tolo, mas como um gato, um sábio, porque a gente pode se cortar por causa da imprudência. Tá certo? Então, provérbio é um grande desafio. Deus ama demais você. Deus te ama muito. Ele providenciou um livro excepcional, a palavra de Deus. Especialmente eu estou falando do livro de Provérbios. Desde que eu era garotinho, 17 anos, 18 anos, eu leio Provérbios. Cada dia o capítulo correspondente ao dia. Por exemplo, hoje é dia 4, não é verdade? Então, já sei que hoje é dia 4, eu leio Provérbios, capítulo 4, amanhã 5, e assim por diante, fora outras leituras, porque tem me ajudado demais esse livro de Provérbios. E a chave do livro de Provérbios é essa aqui, olha. É o versículo, assim, o mais importante do livro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. Esse santo aqui é Deus, está com letra maiúscula, o Santíssimo, o Supremo, né? Fala de Deus. O conhecimento do santo é o entendimento ou a prudência. O que é o temor do Senhor? Antes de conhecermos a Jesus, a gente não tinha temor do Senhor. A gente sabia que Deus existia. Esse temor do Senhor é quando nós somos iluminados com os olhos que antes eram cegos, agora a gente enxerga e tem outro pensamento sobre Deus, outra perspectiva de Deus. Ele é meu soberano, Ele é meu salvador, Ele é a maior autoridade, Ele governa sobre tudo e sobre todos, Ele é santo, Ele é puro. Então eu tenho esse temor, esse respeito, não medo, como se Deus fosse rígido para me castigar, mas esse temor. Ele é meu pai. Assim como deveria ter um respeito de um filho para com o pai, não é? Eu sei que está se perdendo muito o respeito do filho para com o pai, mas é esse sentido, temor do pai, temor de Deus, respeito, consideração. Então, Provérbios 16 vai falar
pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Um guarda de trânsito já me parou, na Imigrantes. Eu era mais novo, tinha comprado um Gol, bolinha, Gol zero, não é bolinha, não, aquele Gol antigo, recém-casado. E eu fui experimentar correr na Imigrantes, 140, para pensar assim, esse carro 1000, será que consegue dar 140? Aí eu não vi radar nenhum, pisei 140 com a Sandra do meu lado. Aí o policial rodoviário me parou e ficou fazendo hora comigo. E aí, o que você vai fazer? Ele perguntou. Eu falei, ué, o que eu vou fazer? É você que é a autoridade que tem que fazer. Eu sei que eu estou errado. Aí ele falou, é só isso? Eu falei, é. Aí ele ficou lá, escrevendo a multa, mas na hora, deu vontade de falar. Eu entendi a linguagem. Né? Como diz, eu entendi o vosso recado. Né? Se eu pegasse ali R$20, R$50, porque é isso que ele perguntou, o que você vai fazer? Ele deu a senha para eu dar uma propina, uma gorjeta para ele, ele não iria me multar. Mas na hora eu falo assim, mas eu tenho que agradar a Deus, ou eu vou agradar homens. Eu não tenho aprendido que eu tenho que ser honesto com Deus? Não é isso que a gente aprende? Eu não sou responsável pelas minhas ações? Não sou responsável? Não eu cometi uma infração? Então, ele tem que fazer o trabalho dele e eu tenho que depois falar, eu podia ter evitado essa multa. Mas eu tenho que assumir as consequências. Não é verdade? Eu nem sei porque eu estou contando isso, gente. Vamos voltar para o nosso assunto aqui? Vamos voltar para o nosso assunto aqui. Temor do Senhor. Então, na hora que você é tentado, esse temor do Senhor te dá uma parada assim, você tem até vontade de mentir. Dá até aquela vontade de mentir, ou impressionar alguém. Aí a boca da gente começa a ter, parece que areia. Aquela vontade de... Aí você fala assim, não, mas eu tenho o temor de Deus no coração, eu tenho que agradar o Senhor. O errado é errado, mesmo que todo mundo acha que é certo. O certo é certo, mesmo quando todo mundo acha que está errado. Está certo? Porque aí é o temor do Senhor. Provérbios 16, se não me falha a memória, é 6 ou 7. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Isso é ser prudente. Está entendendo, Dona Maria? Posso continuar? Então, vamos em frente. Tem uma campanha da Globo que está falando assim, que país você quer para seu futuro? Não está dizendo isso? Que é uma baita bobeira isso aí, tá? Deve ter alguma coisa estranha por trás disso. Por que eu estou falando isso? Se uma rede de TV de alcance tão grande como é a Globo no Brasil, está perguntando que país você quer para seu futuro, então seja exemplo. Seja exemplo e não fique ensinando marido e mulher a ficar brigando, traindo, tendo casos com homens, casos com mulheres, porque eles vivem fazendo isso. Então, deve ter alguma artimanha atrás disso aí, não é verdade? Agora, se você perguntar para mim que futuro você deseja para a nossa igreja, que futuro eu desejo para a nossa igreja, então vou fazer uma selfie aqui com vocês e vou falar, na horizontal que os caras falam, né? Que futuro que eu desejo para a minha igreja não é assim, para o pano de fundo, né? O futuro que eu desejo para a minha igreja é que a gente fique abraçado à nossa missão. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Faz parte. Nós vivemos para quê? Glorificar a Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Você nunca pode esquecer isso. Senão não tem sentido a gente estar aqui. Nós não vivemos para nosso mundinho pequeno, pensar só em nós, nossa família, nosso trabalho. Nós vivemos para quê? Glorificar a Deus. Vivemos pela glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos. Se a gente não está fazendo isso, a gente está perdendo nosso tempo. E se eu não falar isso, a visão vaza. Viu como a gente esquece? Temos que lembrar sempre. E inclui prudência? Inclui. Glorificar a Deus é tomar boas decisões. Aliás, Deuteronômio capítulo 4 fala assim, os povos em redor
quando conhecerem a lei de Deus, vão saber que não existe gente mais prudente, mais sábia e mais entendida do que vocês. Porque a Bíblia, ela revela os bastidores da vida e nos faz pessoas muito bem preparadas para a vida. Você não quer que seu filho fique bem preparado para enfrentar a vida? Ensina a palavra de Deus, esse menino, essa menina vai longe na sabedoria e no conhecimento. E às vezes a gente não investe em ensinar para o filho, deixa que a igreja ensina, vai nessa. Deixa que a escola bíblica ensina meus filhos. É tão pouquinho tempo aqui de escola bíblica, é você, pai e mãe, que tem que ensinar no levantar, Deuteronômio capítulo 6, no andar, no falar. Já quando sai aqui da igreja com seu filho, já vai perguntando, o que você aprendeu nessa escola bíblica, filho? Qual é o versículo da semana para decorar? Vai investindo sabedoria nesse menino, nessa menina. Até os meus já grandes eu pergunto isso. O que você aprendeu hoje? E aí, filho, que decisão você tomou hoje? A gente vai trabalhando no caráter, na formação deles. Nós não nascemos prontos. É um livro do Mário Sérgio Cortella. Ele fala que nós estamos em processos de aprendizagens. Nós não nascemos prontos. E quando a gente faz aniversário, a gente deveria celebrar, porque se nós não nascemos prontos e a gente faz um aniversário, quer dizer que no dia do nosso aniversário nós somos a versão mais nova de nós mesmos. Então, se eu estou com 54 anos hoje, fiz aniversário esse mês, eu sou a versão melhor de mim mesmo, porque pressupõe-se que cada vez mais eu tenho que ser melhor como o vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Então, dona Sandra está aqui, esse seu marido, cada vez, espero, né? Cada vez eu espero que esteja mais chameguento, mais carinhoso, mais amoroso. Se nós estamos em construção, pressupõe-se que a gente precisa ser cada vez melhor, não é? Todos nós? Eu nem sei porque eu falei isso, é porque eu vi você entrando ali, eu fiquei inspirado na hora, assim, ó. Você vê aqui a inspiração instantânea. Gente, vamos lá. Olha, cada cristão tem condições de se tornar prudente e tomar as melhores decisões. Eu vou pedir para as damas, por gentileza, lerem essa frase aí. As mulheres, por favor, vamos lá? 1, 2, 3. Cada cristão tem condições de se tornar prudente e tomar as melhores decisões. De lado, se você está com seu marido ou filho, dá uma cutucada nele assim, ó. Diante do que acabou de ouvir, tá certo? Agora, lembra que quando você fala isso para alguém, você tem que tomar as melhores decisões. Tem 3 dedos apontados para você. Você está apontando para outra pessoa e tem 3 para você. E se é um pouco torto como o meu, tem 4 dedos apontados para mim. Tá certo? Então, isso é para cada um de nós. Essa frase é uma proposta, é uma tese. Essa frase aqui chama-se, no estudo dos sermões, o nome disso aqui é proposição. Você nunca vai esquecer isso. É bom você aprender um pouco mais quando um pastor elabora um sermão e apresenta, para você identificar qual assunto que ele está falando. Isso aqui é uma tese, é uma proposição. É em torno dessa afirmação que eu estou falando. Eu não desvio o assunto. Percebeu? Esse é o eixo, é o assunto que a gente está falando aqui. Então, você tem que sair daqui à noite convicto que cada cristão tem condição de se tornar prudente e tomar as melhores decisões. A propósito, quem estava de manhã não fala. Quem estava de manhã não fala. Qual foi a proposição de domingo passado? Não vou falar, não. Tá, mas alguém lembra a frase completa? Eu sei, não é tão simples, não é? A gente esquece 3 dias depois. Mas deixa eu refrescar a sua memória. Cada discípulo de Jesus recebeu a ordem de investir mais no céu do que... Lembrou? A gente precisa assimilar essas verdades e guardar no coração.
Hoje é uma outra proposição, e temos que ir construindo em cima do que nós vamos aprendendo. Eu tinha uma professora que falava assim, matéria dada é matéria assimilada. Mensagem pregada tem que ser mensagem assimilada. Você não pode perder seu tempo, nem eu o meu, nem Deus o dele. Que Ele está investindo pesado na nossa vida para a gente crescer e aprender. Não é verdade isso? Então, vamos ver aqui. Características da sabedoria ou da prudência. Prudência é não falar demais. Aí você fala, isso eu já sabia, pastor. Ah, é? Já sabia? Está indo bem? Está indo bem? Porque só quem consegue tirar nota 10 nessa matéria, conforme Tiago, capítulo 3, é o homem ou a mulher perfeitos. Quem consegue dominar sua língua, precisaria receber um certificado de a pessoa mais controlada do mundo. Mas ninguém recebeu esse diploma ainda dos filhos de Adão. Então, todos nós precisamos tomar cuidado. Olha o que o versículo fala. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato, é prudente. Provérbios, ele às vezes usa certas figuras que chegam a ser irônicas. Lá em Provérbios 17, como se você estivesse na mesa de reunião assim, se tem uma pessoa que fica calada na reunião, e especialmente se essa pessoa fica calada e de vez em quando ela fala assim, ó, essa pessoa é considerada sábia. Porque o fato de não falar já dá para a pessoa um status, e às vezes ela não está entendendo nada. Ela está boiando tudo, mas só que ela fala assim, ela passa por sábia. É muito melhor do que falar sem entender do assunto. Porque aí, enquanto que o sábio, Provérbios 15, 28, medita no que ele vai falar, o tolo derrama aquilo, as bobagens e maluquices que está dentro do coração dele. Então, às vezes, é melhor ficar calado do que falar besteira. E aqui está falando para a gente tomar cuidado com a quantidade de palavras. Prudência é não acreditar em tudo que te falam. Esse texto aqui, também Provérbios, o inexperiente, o insensato em algumas traduções, ele acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem. Aqui no nosso telhado, quando era um galpão, choveu, era um telhado Eternite, e aquele telhado, nunca pise naquele telhado depois da chuva, porque aquele telhado, ele cede, especialmente se ele já começa a ficar velho, não é? Então, 2 queridos nossos aqui andaram em cima daquele telhado, bem intencionados, porque era um trabalho para ser feito naquele telhado, e os 2 queridos, pastor Moisés e Samuel Cardoso, despencaram de mais de 3 metros. Pastor Alan também. Isso marcou a nossa igreja. Eles não são insensatos, mas naquele momento, infelizmente, não se cuidaram. Então, vamos tomar cuidado conforme esse versículo aí. Não dê crédito ao que te falam. Quando a pessoa te fala assim de imediato, um vendedor tenta te convencer, não estou dizendo que todo vendedor é mal intencionado, mas tem vendedor que ele é capaz de te manipular, te convencer a comprar o que você não precisa com o dinheiro que você nem tem. Ele é capaz de fazer isso. Eu contei hoje de manhã, às vezes um marido vem contar uma história para mim, está tendo crise no casamento, e começa a conversar comigo, aí eu olho para o camarada, e do jeito que ele fala que ele é um santo homem. Eu falo assim, o homem não tem defeito, pessoa completa, é um marido melhor do que eu. Começa a falar. Aí, quando eu converso com a esposa, aí eu vejo o equilíbrio, porque aí ela vai falar a perspectiva dela. Aí a história começa a mudar. É igual uma pessoa que comete um crime, aí vai o advogado de defesa lá no tribunal e começa a defender o sujeito, que é uma pessoa maravilhosa, que não tem antecedentes criminais, mas aí vem o outro advogado de acusação e vai mostrar o outro lado da moeda, que as coisas não são bem assim. Então, cuidado com o que você repassa no Facebook, no celular. Você repassa só porque você achou interessante, parece um argumento legal, bem escrito,
Cuidado, porque tem gente manipulando as pessoas através de uma mídia e não tem uma fonte segura. Aliás, fonte segura, a gente fica desconfiado, será que essa fonte que, às vezes nem fonte tem. E, de repente, usam-se fontes que não são verdadeiras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com certas informações, senão a gente passa por tolo. Você passa uma coisa, e às vezes você tem uma certa credibilidade, que você pode perder por repassar informação que não é verdadeira. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, olha esse outro aqui. Não ignorar o perigo. Tem algum texto que fala sobre isso? Esse aqui, ó. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Nós não podemos esquecer desse texto aqui, porque isso aqui se aplica a 1001 situações. Para você pensar. Se a gente seguisse só de tudo que eu estou falando, só esse texto aqui, que livramentos que nós vamos ter, só de pensar nesse texto aqui. Existe uma lei que Deus deixou na humanidade, nós carregamos a imagem de Deus, não carregamos? Aí você fala assim, não, pastor, mas o pecado estragou tudo. Não, nem tudo está estragado. O pecado estragou bastante, mas nós, seres humanos, carregamos a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus deixou ciência, Deus deixou inteligência, criatividade. O homem é um ser inteligente, ele constrói a tecnologia, ele é capaz de criar tantos auxílios para a sua vida. E a gente sabe, a Bíblia nem precisa falar que as leis de trânsito precisam ser obedecidas, não é verdade? É uma sabedoria popular, é uma lei. Tem leis na vida. O Newton tem a terceira lei de Newton, que é causa e efeito. Toda ação tem uma reação. Isso não está na Bíblia, nessas palavras, mas está de outra maneira. Como é que está na Bíblia? Gálatas capítulo 6. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ceifará. Não é lei da ação e reação? Só que ele continua falando, quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colhe vida. Semear no Espírito, eu só tenho bons resultados, eu só tenho prudência. Aí ele continua falando assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vamos colher, se a gente não desfalecer. Então, não fique desanimado. Mesmo que você não estiver colhendo, não fique desanimado. Continue plantando o bem, a seu tempo, você vai colher. Vai colher se você não esmorecer, que é uma palavra nordestina, se você não desanimar. Olha, esse versículo pode se aplicar a dívidas precipitadas. Dívidas precipitadas. Dirigir. Se você dirige sem habilitação, se você dirige com habilitação vencida, se você dirige com os documentos do carro em desordem, tem gente que dirige sem pagar o IPVA, você pode perder seu carro ou pode pegar uma baita multa. Se você atropelar alguém e os seus documentos, olha, atropelar já é uma situação complexa, dificulta a vida da pessoa, mas se seu documento está em desordem, acumula ainda a penalidade sobre você. Para você pensar nisso. E às vezes a gente está brincando com coisa séria. Não cuidar da prevenção da mama. Não cuidar da prevenção da próstata. Eu contei de manhã que meu pai descobriu um câncer com 52 anos, câncer da próstata. Ele começou o tratamento, ele está com 82 anos, ele venceu a luta contra o câncer, é saudável, o médico falou, o senhor pode morrer de outra coisa, mas de câncer na próstata, o senhor não vai morrer. E meu pai está firmão. Uma pessoa pega uma barra grande de chocolate e come sozinha. Tem a ver com esse versículo ou não tem? Volta lá o versículo, qual que é? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Divide esse chocolate com todo mundo da sua casa, para você não sofrer as consequências. Comer 3, 4, 5 pães franceses por dia. Para você pensar. Coca-Cola todo dia. Para você pensar nas consequências disso. Como às vezes nós ignoramos os perigos. Tem uma fruta que eu me acabo nessa fruta. Eu gosto demais da jaca. Gente,
A jaca, eu enfio o pé na jaca, porque é a única fruta que se eu não falar, eu não determinar, sabe aquela palavra? Eu determino que eu tenho que parar agora, porque eu não paro de comer a jaca. Aquela jaca consistente, mais dura, eu gosto demais daquilo. Um coco seco, quebro o coco seco e como aquele coco com tanta vontade. E há um tempo atrás, eu peguei um coco, joguei lá no chão, o coco voltou, bateu na minha boca. Eu fiquei com o bico assim. Não sei. Quase arrebenta meu dente. Gente, eu estou falando aqui para vocês, a gente tem que tomar cuidado com as nossas fraquezas. Temos que tomar cuidado com as nossas fraquezas. Ver o perigo. E para terminar, nós vimos o conceito, nós vimos as características, e vamos ver agora o caso, que é uma ilustração de tudo isso que Jesus falou. Então, vamos ler Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Sete, 24 a 27. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Aqui é a conclusão do Sermão do Monte, que começou em qual capítulo, gente? 5. Semana passada a gente falou sobre o 6, vocês se lembram? Aqui é a conclusão desse maravilhoso sermão de Jesus. 7:24. Portanto, Jesus que está falando, está concluindo, quem ouve estas minhas palavras e e as pratica, é como um homem, que homem é esse? Prudente. É o assunto nosso ou não? Sim. Que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque tinha seus alicerces na rocha. Mas, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. A casa caiu e foi grande a sua queda. O 28, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. As pessoas entenderam o que Jesus falou, queriam ter suas vidas transformadas. Eu espero que você tenha o interesse em ter sua vida transformada. Aqui, nesse texto, fala de 2 homens, 2 edificadores, 2 casas, 2 solos. Provavelmente um homem construiu a casa perto do rio e sem alicerce. As 2 casas provavelmente eram muito bonitas. Assim, a nossa vida também, a fachada está bonita. A questão é se tem profundidade. Esse homem insensato, ele construiu a casa dele na pressa. Ele não queria cavar. Sabe por quê? Porque cavar dá trabalho. Tem crente superficial. Tem um cristianismo água com açúcar. A pessoa não quer se aprofundar. E você olha para os cristãos, parecem todos iguais. Mas Deus sabe se tem alicerce ou não. Porque ser sábio e prudente e construir a casa em Cristo, na rocha, eles cavavam até encontrar o alicerce. Cavar dá trabalho, orar dá trabalho. Você desligar o celular, você desligar a TV e falar, eu vou orar, isso dá trabalho. Ler a Bíblia, as pessoas não querem ler mais. Isso requer tempo, concentração. Crer nas doutrinas profundas da Bíblia, santificação, justificação pela fé, a suficiência da palavra, mergulhar no texto dá trabalho. Mas nós somos uma geração que queremos as coisas prontas.
nós não queremos cavar, nós não queremos memorizar textos da Bíblia, porque a gente quer as coisas, queremos os benefícios do Evangelho. E aí carregamos a vida sem profundidade. Aí vem as tempestades da vida, os vendavais, que fala o texto aqui, em nossa vida, pode vir um desemprego, pode vir morte na família. Quando veio para a casa do Jó, ele perdeu todo mundo de uma vez, que tragédia, mas não era um homem de Deus? Era, mas acontece. Aconteceu com Jó, pode acontecer com qualquer um de nós. Prejuízo financeiro, vem uma doença, vem um desemprego. É nessa hora da crise que a gente conhece a pessoa. Por quê? Porque se ela não tem profundidade, se ela não está buscando a Deus de coração, firmado na prática da palavra, não é só em Cristo, não, na prática da palavra de Cristo, nós vamos ficar firmes. Nós vamos ficar com o pé na rocha ali, vai vir o que vier. 2018 pode ser muito difícil, mas se você está apegado a Jesus Cristo, você não vai cair. Porque você fala, eu estou numa rocha inabalável. Ele me sustenta, Ele é meu esteio, Ele é meu alicerce. Ele me tirou de um lamaçal. Ele me tirou da lama e me colocou numa rocha que é firme. Jesus faz isso ainda hoje. E você ganha uma consistência que você não tem, porque não é você que é forte, é Ele que é forte. Você está em cima da rocha, com uma casa em cima da rocha, você aguenta. E olha, vou te falar uma coisa. Na época do dilúvio, tinha gente que achava que estava com Deus. Quando aquele dilúvio veio, arrastou uma multidão que não tinha comunhão com Deus, não conhecia Deus. Quando Jesus voltar, Ele vai nos levar. Se você já tem Jesus, e andar com Jesus e andar em sabedoria, Colossenses capítulo 2 fala que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Andar pertinho de Jesus, você encontra o maior tesouro, e você vai ser prudente, mais prudente, porque Jesus nunca pecou, e Ele é capaz de nos ensinar a não errar tanto.